Olá, você está pronto para darmos continuidade à nossa jornada na história de uma alma? Nós vamos entrar hoje no capítulo 6. Te convido a permanecer comigo ao longo desses minutos e chegarmos bem próximo com Santa Teresinha ao seu grande momento da sua vida, que é, enfim, a entrada do Carmelo. Mas calma, nós ainda iremos percorrer o caminho para isso. Você vai acompanhar agora comigo no capítulo 6 da história de uma alma. Estamos aqui então diante da partida de Santa Teresinha com sua irmã Celina e o seu pai Luís. Os três partem em peregrinação para Roma, como havíamos dito já no capítulo anterior, e essa peregrinação foi feita pelo convite do bispo de Lisieux. Ele convidou então, já tinha essa programação dessa peregrinação, e convidou para que eles pudessem tomar parte juntamente com o grupo que iriam. E eles seguem então para essa ditosa viagem, que seria também a primeira grande viagem de Santa Teresinha, a primeira vez que ela sairia da França e a última vez. Nós já vamos vendo aqui nas primeiras linhas do capítulo como ela falava sobre isso. Ela nunca tinha estado com pessoas da alta sociedade, né? Aquela peregrinação era composta por pessoas de renome, né? Em Lisieux, enfim, ali naquela região da França. Então eram todas pessoas de nome importante, né? A gente poderia dizer assim. E Santa Teresinha diz isso, que ela nunca tinha estado entre pessoas tão nobres no sentido de bens, de materiais, de riqueza e tal. Porém, ela disse que essas coisas não lhe arrebatavam o coração. Ela não se sentia atraído por isso, nem muito menos intimidadas por aquelas pessoas. Ela disse que muito pelo contrário. Ela e Celina e também seu pai se sentiam ali muito à vontade. À vontade não no sentido de eu me sinto com eles aqui, no sentido de bens e tudo mais, mas ela também eles não se sentiam inferiores e nem viam naquelas pessoas motivo de admiração por eles possuírem bens. Por quê? Porque Santa Teresinha tinha muito claro, tudo isso é bem terreno e tudo isso é extremamente passageiro, tudo isso passa e em breve passará. Ela tinha isso muito claro, não importa tudo isso, todo esse renome, enfim, tudo isso é fumaça diante daquilo que está por vir, e nem tudo que brilha é ouro. Ela usa nesse ditado que nós também costumeiramente usamos. Ela sabia disso, nem tudo isso que brilha aqui é ouro, nem tudo isso realmente é a felicidade, é aquilo que nós devemos almejar. O coração dela estava aguardando, como ela mesma diz, aquele novo nome que nos será dado, aquele que São João narra em Apocalipse 2. Então não importa qual é o seu nome, qual que é o seu sobrenome, qual é a sua relevância, a sua importância. O que importa muito é o novo nome que lhe será dado. E isso, claro, ela está falando da pátria futura, daquilo que não passará e que o nosso coração deve ardentemente desejar. Continuando, passam por várias cidades, chegam até Paris, enfim, e vendo todas as maravilhas, ela novamente diz que tudo aquilo era belo, mas que não ficava arrebatada no sentido de nossa, aqui roubou meu coração todas essas coisas. Mas ela diz que ela via talvez nas pequenas coisas, em pequenos detalhes, enfim, a graça de Deus. Um fator interessante que ela nos narra que em Paris, que realmente lhe chamou a atenção, foi Nossa Senhora das Vitórias. Lembra que ela já tinha essa devoção, e ela diz que faz um pedido muito claramente para Nossa Senhora, que seria esse pedido de manter-se pura, que Nossa Senhora retirasse do caminho dela qualquer coisa que pudesse desviar o seu coração da santa pureza. Ela tinha esse amor pela pureza, mas ela também sabia, Santa Teresinha era uma adolescente, ela estava na idade dos grandes perigos, não que outras idades também não representa, mas todos nós sabemos, todos nós que já passamos pela adolescência, sabemos como é difícil, como são difíceis esses anos se eles não são bem vividos na graça de Deus. Ela também comenta como as pessoas viam
que elas eram diferentes. Então comentavam, né, chegavam ali alguns dos peregrinos e comentavam tanto com São Luís como as filhas dele eram boas, e ele não se intimidava em dizer: não são apenas boas, são as melhores filhas que alguém poderia ter. E seguindo, então, ela vai contando alguns detalhes da viagem, e aí, claro, eu vou destacar alguns aqui brevemente, porque essa viagem se resume, na verdade, esse capítulo se resume nos detalhes dessa viagem, melhor dizendo. Primeiro, ela narra sobre um homem que era muito resmungão e o homem não conseguia aproveitar nada. Alguma coisa estava fora do gosto daquele senhor. Ele reclamava porque estava frio, porque estava quente, porque atrasou, porque chegou cedo demais, enfim. E tenho certeza que todos nós conhecemos pessoas assim, e nos ajude nosso Senhor se formos nós essa pessoa, né? Que Deus nos tire, não nos permita, ainda mais se formos cristãos, bons cristãos. Deus nos livre do espírito da mormura. Diz que isso... E o pai dela a todo momento tentava, São Luís com o seu jeito, a sua docilidade, tentava ali fazer com que aquele homem visse as coisas melhores da vida, enfim, aproveitasse, conseguisse saborear os momentos daquela viagem, mesmo que ainda uma coisa ou outra não a agradasse. Já saindo, então, chegando à Itália, ela conta que uma das cidades que mais lhe chamou a atenção foi Loreto, porque lá está a casa de Nossa Senhora, e aqui é tradição da igreja, sabemos disso, né? Que a casa de Nossa Senhora foi transportada para essa cidade de Loreto. E aí é outra história que você vai ter que, pela sua curiosidade, procurar saber. Mas ela disse que ficou muito encantada com aquele lar e de poder estar no lugar onde Nosso Senhor cresceu. E ela diz isso: bom saber que aqui o menino Jesus brincou, que São José aqui derramou o seu suor trabalhando, que Nossa Senhora aqui embalou o menino Jesus tantas vezes à noite. E é muito bonito ver ela falando desses traços, né? E elas participaram de uma Santa Missa lá, comungaram, e dizia assim: muitos vêm neste lugar e quer raspar um pouco da parede, levar, né, um pouco dos tijolos, enfim, alguma coisa. Ela falou: mas o que é mais importante nós levamos dentro de nós, relembrando tudo aquilo que ela reconhecia da Santa Eucaristia, como nós já vimos no capítulo anterior. E ela então continua essa viagem, chega, né, até Roma, ela passa pelo Coliseu, lembrando que Santa Teresinha, ela tinha um grande apreço pelos mártires e um grande desejo de ser uma também, mesmo sendo freira e vivendo enclausurada, mas ela tinha esse desejo no seu coração. E o desejo dela e de Celina era que elas pudessem entrar na arena, poder ver realmente onde os mártires derramaram ali o seu sangue, beijar aquele solo santo e beijar como quem beija ali as sementes, como nós conhecemos bem, dos novos cristãos que foram ali derramados. Pelas regras da época não foi possível para que todo o grupo fizesse, não era permitido, mas como Santa Teresinha e Celina eram menores ainda, né, enfim, eram de alguma forma pequenas, elas conseguiram se desviar e fizeram ali o que elas gostariam e traziam no coração o desejo. Elas foram até lá, se ajoelharam, rezaram, agradeceram a Deus pela vida dos mártires e dispuseram das suas vidas também, para que o Senhor pudesse usar como fosse do seu agrado. Então veja quanta maturidade em duas meninas muito novas, muito jovens ainda. Não ficaram encantadas, enfim, com as coisas mais terrenas, mas tudo na viagem, tudo que elas viviam, o coração delas. É incrível isso de ver, às vezes me falta realmente palavras, porque é incrível ver como o coração delas ainda já estava desligado dessa terra, já estava preso realmente no alto. Preso não é essa a palavra, já estava totalmente livre, já estava desprendido dessas coisas. Então, mesmo contemplando e vendo coisas muito terrenas, ainda assim via tudo nisso o alto, e ali se ajoelharam e agradeceram a Deus pelos homens e mulheres de Deus que doaram sem medo a sua vida e entregaram ao martírio. E aí então chega, enfim, ao ponto alto da viagem, da peregrinação, que era o encontro com o Santo Padre.
No que consentia esse encontro? Seria o quê? Passar pelo Santo Padre, se ajoelhar, beijaria suas mãos, pedir a bênção e sairia do local. Para quê? Era uma peregrinação, tinha vários peregrinos ali. Se cada um quisesse fazer ali um pedido, um bate-papo com o Santo Padre, imagine quanto tempo não duraria. E Santa Teresinha sabia disso e todo mundo já tinha sido instruído com relação a isso. Mas ela, claro, tinha algo no seu coração e com Celina ali lhe ajudando, falou, não, tome coragem, fala o que você tem que falar. E ela vai então, se ajoelha diante do Santo Padre e pede a permissão. Ela diz que ele se abaixa e escuta o que ela tem para dizer e ela diz, Santíssimo Padre, em honra de vosso jubileu, dai-me a permissão de entrar para o Carmelo aos 15 anos de idade. Claro, ele não entende muito bem o que ela está dizendo, ele não consegue entender claramente o francês, Santa Teresinha não falava italiano, e então ele pergunta para Monsenhor Reverone, que era quem estava conduzindo a peregrinação, aquele secretário do bispo que nós falamos no vídeo passado, e ele então diz, é só uma criança que deseja entrar por Carmelo, enfim. E ela fica chateada porque não era só isso, não era só um pedido de uma criança, era o desejo de uma alma. E ela novamente, o Santo Padre disse, se for a vontade do bom Deus, você vai entrar. Ela diz, não, mas se o Senhor pedir, ninguém vai poder ir contra um pedido do Senhor. E aí ele diz então para ela, diz que olha atentamente dentro dos olhos dela e diz, vamos lá, entrareis, se o bom Deus quiser. Então foram estas as palavras, né, do Santo Padre de Leão XIII para Santa Teresinha. E aí, claro, lhe tiram, ela não queria sair dali, porque ela queria, enfim, fazer mais súplicas. 2 guardas vêm, retiram Santa Teresinha do local. Ela diz que eles pegam ela mesmo, claro, com delicadeza, mas retiram, porque ela não gostaria de sair dali. E ela chora de verdade na presença do Santo Padre. A cena, para os poucos que viram, porque cada um entrava, então só Celina e ela que viram, comovia certamente o coração daqueles que viam. E aí então ela volta pro hotel onde eles estavam hospedados, enfim, e aí tem o choro e tem todo o desejo dela que não tinha se cumprido, mas mais uma vez ela ainda, no livro, ela ainda descreve sobre essas mansões, né, que eram os lugares onde eles ficaram, falou que todos os hotéis eram muito bonitos, e Santa Teresinha diz, mais uma vez ela relembra isso, ela falou, se o coração não estiver feliz, se o coração for amargo, de nada adianta, você pode estar num palácio e você vai continuar um ser amargo, mas se no teu coração houver felicidade e despojamento e alegria do céu, nada te rouba, nada tira de você essa alegria. Então não importa, você pode estar num casebre ou num palácio de Santa Teresinha, mas certamente seu coração permanecerá feliz, porque ela já tinha compreensão e entendido tudo isso, que a felicidade não está naquilo que se pode ter, mas no alto. Lembrando, Santa Teresinha não era uma jovem pobre, que tinha vivido pobreza, materiais nesse sentido, mas ela não era de forma nenhuma apegada aos bens que ela tinha, que ela e suas irmãs, a boa vida que elas dispunham, muito pelo contrário, ela queria logo e muito em breve se desfazer de tudo isso para abraçar a vida que Nosso Senhor a chamava, que era o Carmelo. E aí então aqui terminamos o capítulo 6 com a narrativa da viagem, né, para Roma, enfim, e ver o Santo Padre, e agora só lhe restaria então aguardar as respostas finais. Ela gostaria de ter entrado ainda no Natal daquele ano, porém não foi assim que se sucedeu, nós vamos ver, mas ela já recebe ali a resposta. No Natal daquele ano, Celina prepara para ela uma surpresa. Uma coisa que eu não comentei aqui, mas que eu gostaria de relembrar, porque nesse capítulo Santa Teresinha fala daquilo que nós já ouvimos tanto dizer, que ela se via e se entendia como uma pequena bola, uma bolinha de brinquedo. Ela não se via para o menino Jesus como um brinquedo caro, porque o brinquedo caro as crianças olham e não brincam porque pode quebrá-lo. Ela falava, não, eu sou uma pequena bolinha que Nosso Senhor pega, brinca, quando Ele não quer mais, Ele joga lá. Nesta viagem a Roma, Santa Teresinha diz isso, que o menino Jesus decidiu
furar a bolinha para ver o que tinha dentro. Ele viu, se alegrou, pegou a bolinha novamente e dormiu com ela. Ou seja, como se fosse realmente ali uma brincadeira de criança. Era assim que ela se via na mão do bom Jesus. E aí um carinho muito especial que Celina tem para com ela. Ela, claro, narrou esse sentimento que ela tinha, né, da bolinha, enfim, com Celina. E Celina então prepara para ela uma surpresa de Natal, que era um barquinho com o menino Jesus deitado nele, dormindo com uma bolinha, né? E ali representava então tudo aquilo que Santa Teresinha estava sentindo. Ela estava nas mãos de Jesus, não tinha realmente o que temer. Ela foi então visitar o Carmelo e lá ela foi avisada de que ela entraria sim para o Carmelo, porém não seria no Natal daquele ano, e sim apenas no ano seguinte, após a quaresma do ano seguinte, foi o que ela disse. E aí diz assim, esse último tempo ela usou então para rezar, para dedicar a Jesus, para fazer então as boas obras que o Senhor lhe pedia, pequenas coisas, pequenas renúncias, já que ela não conseguia e nunca fez grandes penitências. Ela disse que ela não era uma grande penitente, não por força de vontade, mas ela não tinha mesmo disposições para isso, mas ela fazia pequenas mortificações. Nós vamos ver isso melhor nos capítulos que estão por vir. Passaria esses seus últimos 3 meses se mortificando, se entregando a Jesus, vivendo com paciência. Claro que eu e você, a gente olha e fala que são 3 meses, mas ela tinha pressa, ela gostaria de já ter entrado. Então, esses 3 meses para Santa Teresinha lhe pareciam muito custosos de se viver. E aí, então, termina o capítulo 6 com as seguintes palavras. 3 meses passam depressa, afinal chegou o momento tão ardentemente desejado. Esse momento é a entrada dela ao Carmelo, mas isso nós não veremos hoje. Nós veremos no capítulo seguinte, então eu aguardo você para a semana que vem, nós então vermos a grande entrada de Teresinha para o Carmelo de Lisieux. Deus te abençoe, Santa Teresinha rogue por você e que o seu coração anseie mais que tudo as coisas do alto e amar com toda a tua força ao Senhor Jesus.